Oh, aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Nada detém aquele que gosta, que abre a boca para adorar aquele que vive e reina. Como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Glória a Deus, que nós possamos ser um pouquinho de Jó. Que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Jesus.
É com alegria que você vem ofertar e dizimar na casa do Senhor. Tu és santo, Senhor, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és fiel, Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Falha conosco, Pai, porque Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, na Tua palavra, Jesus. Todas as minhas necessidades hão de ser cumpridas em glória, pois Tu és fiel. Pois Tu és fiel, Senhor, com a Tua igreja, com aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Nós Te amamos, Pai. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia. Toda amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Vamos colocar diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus. Pai, em nome de Jesus, eu Te apresento, Senhor, cada alvo, Senhor, do Teu filho e da Tua filha, Pai. Eu Te apresento cada um deles, ó Pai, porque a Tua palavra, ela diz: o que está ligado na terra está ligado nos céus, ó Pai. Então, Senhor, nós apresentamos aqui, Senhor, diante do homem, Senhor, apresentamos diante de Ti, ó Pai. Porque a Tua palavra, ela diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está, ó Pai. Então nós cremos, Senhor, que o Senhor se faz presente, Senhor, em nosso meio. Então eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que venha, Senhor, conceder, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Teu filho e a Tua filha, Senhor, tem clamado, que o Teu filho e a Tua filha, Senhor, tem orado, que o Teu filho e a Tua filha, Senhor, tem colocado, Senhor, diante de Ti. O que é impossível, Senhor, aos nossos olhos, Senhor, é possível para Ti, ó Pai. Então eu Te peço, Senhor, que entre com providência, Senhor, sobre cada um deles. Não para a nossa glória, mas sim para a Tua glória, ó Pai. Para que o Teu nome, Senhor, venha a ser glorificado e exaltado, Senhor, entre nós. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, igreja. Shalom, paz, prosperidade, salvação para sua vida. Feliz por ter essa oportunidade de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, né? Que já tinha ligado isso no céu, Deus está aqui hoje para trazer esta palavra nos seus corações. Eu acredito assim, que tudo que nós fizemos aqui, porque já foi estabelecido no céu, desde que nós estejamos alinhados com o propósito de Deus. Amém? Eu me chamo Steph, sou presbítero da... Muitos já conhecem eu, né? Presbítero da igreja IBN Ágape de Cristo, do pastor João Batista e a pastora Leide. Minha esposa Silvana está ali, tem 2 filhas. E... 2. E eu agradeço a oportunidade do pastor Elton, pastor Ney, né? De poder estar compartilhando a palavra. E eu fico muito feliz. E eu quero dizer aos irmãos, de antemão, não que eu tenha medo de magoar os irmãos, não que eu tenha medo de falar uma palavra que, no momento, ela deixará você um pouco triste, né? Mas é necessário. Eu estou aqui na posição de Jonas.
onde Deus usou Jonas para falar com o povo e Deus tratou Jonas. Então eu sou tratado através da palavra. E nós não possamos negligenciar a palavra de Deus, deixar de falar o que ela própria diz. Amém? Abra comigo em Efésios, cartas aos Éfesos, carta do apóstolo Paulo, apóstolo das gentes, apóstolo dos gentios, capítulo 4. Capítulo 4. Eu falei assim, mas não é que eu vou magoar vocês não, irmão. É que se você olhar a palavra de Deus, ouvir ela, na sua emoção, você vai frustrar muitas vezes. Mas se você ouvir a palavra de Deus, e entender que há um Espírito que age por detrás da palavra de Deus, que traz as revelações aos seus corações, aos seus ouvidos, ao seu espírito, você não vai se sentir frustrado. Amém? Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado, pode permanecer sentado. Amém? Diz assim, irmão, vou pedir para todos se sentar. Amém? É porque eu acho que a reverência, cada um tem o seu costume, né? Eu acredito que a reverência à palavra de Deus, ela está muito além de você estar de pé ou sentado. Mas se você tiver o hábito, fique à vontade. Amém? É porque eu vou ler o texto. Eu gosto de ler o texto. Diz assim, o apóstolo Paulo está tratando a unidade da igreja. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. Ele está dizendo que você recebeu um chamado. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a presença para a qual foi chamado é um só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todo que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando a ele subiu e triunfou às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhante subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou, versículo 11, assim ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestre, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Vou parar aqui. Apóstolo Paulo está fazendo um resumão sobre a unidade da igreja. Ele disse que você foi chamado por Cristo, porque você recebeu dons de Jesus. Jesus distribui os dons. E se você ler pausadamente, a própria palavra no capítulo 4, ela vai dizer os dons que Jesus distribuiu à igreja. E nós precisamos atentar muito para esses dons da igreja. Eu congrego na igreja lá que eu falei para vocês, na Ágape de Cristo, já congreguei em outras, mas eu vejo que nós não atentamos para esse conceito que Paulo está relatando aqui.
que é sobre a unidade do corpo de Cristo. Ela tem um propósito de aperfeiçoar, para que nós possamos ganhar a estatura de Cristo, para que nós possamos ser semelhantes de Cristo. Como em Salmos vai dizer que nós somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E se Cristo é o sol da justiça, Ele é o dia perfeito, então nós estamos num processo, até sermos dias perfeitos como Cristo. Assim como Ele ressuscitou, a Bíblia fala, Ele nos ressuscitou também. Ou ressuscitará, né? Porque você já estava morto no pecado, e Ele te deu vida, então houve uma ressurreição na sua vida já. E se você vive, então você tem um propósito de estar vivo. Porque se Ele te deu a vida e você quis ter essa vida, você devia saber qual era o propósito de você ter vida. Se Ele te deu essa vida, porque Ele tem um propósito, um chamado para você, e o dom que Ele entrega a você. E o dom que Cristo distribui são dons de quê? De ministério. Amém? Nós estamos acostumados a falar, ministério, IBN, Restauração em Cristo. Ministério, Ágape, ministério. Não, isso são denominações. Mas, biblicamente, ministério, assim como ministério. Amém? Nós vamos aprender aqui. Faz assim com a sua mão esquerda, para ser melhor. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Apóstolo que dá cobertura. Profeta é o que aponta o caminho, é o que dá direção. Terceiro, evangelista. Entre todos os dedos ele sempre está à frente, é o que vai levando a semente, vai semeando à frente. O quarto dedo aqui, que é pastor, aonde nós colocamos a nossa aliança, que liga uma veia no coração. Amém? Por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele tinha o mesmo coração que Deus tinha, o mesmo propósito, a mesma definição, os mesmos pensamentos de Deus eram os pensamentos de Davi. Em relação ao quê? A igreja, em relação ao povo. Amém? Davi só não era igual a Deus porque ele era humano. E o quinto, por ser menor de todos, mas é o que sustenta todos, é o mestre. Amém? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E aqui na igreja, Restauração em Cristo, quando o pastor Ney, Deus colocou no seu espírito, para que ele abrisse uma igreja, né, uma comunidade de fé, Deus entregou a eles os ministérios. E os ministérios são pessoas. O dom de Jesus, que é ministério, são pessoas, são eu e você. Você é um dom, você é um ministério. Eu vou orar para me ser um profeta. Não. Ou você é profeta, ou você é evangelista, ou você é apóstolo. Esses dons não tem como você pedir e o Espírito Santo te dá. Jesus é quem dá o dom, o Filho é que dá o dom. É dele que saiu a igreja, não é assim? De Jesus que saiu a igreja. E antes de tudo, de crescer a igreja, e deu uma caída depois do Covid, né? Se esfriou, porque a igreja teve um crescimento muito alto, onde as pessoas infelizmente, não tinha base bíblica, né? Como célula que o irmão falou, é um estudo bíblico. Base bíblica, o que vai te permanecer na fé é a palavra de Deus. É você deixar essa vida, que é a palavra de Deus, que representa Jesus, entrar em você e Ele te transformar. Você não consegue transformar sozinho, é a palavra de Deus que te transforma. Então é o próprio Jesus que te transforma. Amém? Estão entendendo? Então, esses dons está espalhado dentro da igreja. Eu
Outrora, meu pastor até começa a rir quando eu falo isso. Eu era só simplesmente um baterista. E aí eu falava, não, meu dom é bateria. Meu dom é bateria. Não, eu tenho um dom específico. Na convocação de Cristo da igreja, o meu dom não é baterista. Amém? Dentro dos ministérios eu sou um desses. Eu gosto de ensino, irmão. Entendeu? Eu já olho assim para mestre, pastor, né? Eu gosto de ensino. Então assim, a bateria são talentos. Talentos. Aqui, ó, no grupo de louvor aqui tem pessoas que deu os talentos, distribuiu os talentos. Amém? Depois, outra hora, nós falamos sobre outros dons. Deus dá o dom de operações de maravilha. E o Espírito Santo, ele dá o dom, os dons, né? Os dons que é de cura, de libertação, o dom de palavra de sabedoria, o dom de ciência da palavra. Então Deus é tudo organizadinho. E nós precisamos prestar atenção nas Escrituras, senão nós trabalhamos sem propósito, achando que tem um propósito e trabalhamos fora do propósito. Você lembra da visita que Jesus fez à casa de Marta, Maria e Lázaro? Jesus chegou e o princípio de Jesus era o quê? Ensinar aquilo que o Pai trazia até eles, aquilo que o Pai revelava a ele. Por isso que Jesus falava, eu só faço o que meu Pai manda. Jesus chegou naquela casa para ele lançar uma palavra sobre aquela família, ensinar aquela família. E o que Maria fez? Maria sentou aos pés de Jesus. E Marta foi fazer o quê? Os afazeres da casa. E quando Marta estava envolvida com os afazeres da casa, ela estava na onde? Na sua emoção. E Deus, eu vou falar isso para vocês, Deus não fala na sua emoção. Estava até comentando com o pastor ali, pastor Ney. Deus fala no seu espírito. Você tem um espírito, aonde quando você aceita Cristo, você é selado. A Bíblia fala que Ele te selou com o Espírito Santo. E toda vez que Deus vai falar com você, Ele fala no seu espírito. As suas emoções, ela está relacionada às suas vontades, os seus desejos, aonde é a representação da carne. Coitado da carne. A carne, ela só gesticula, ela só reflete aquilo que você vive. Se você é guiado pelo Espírito, você vai fazer coisas, a sua carne vai responder aquilo. Se você é guiado pelas suas emoções, a sua carne vai responder aquilo. Ou ela sofrerá, ou ela ganhará mais vida. O Espírito milita contra a carne, não é assim? O Espírito, a carne é fraca, ele está falando as suas vontades, seus desejos. Porque nós, ser humano, tem uma inclinação para o mal. Nós temos essa inclinação. E o Espírito está pronto, a Bíblia fala. A carne é fraca, o Espírito está pronto. O que precisa ser trabalhada? A carne, as nossas emoções precisam ser trabalhadas. Porque o Espírito está pronto. O Espírito está na razão. Amém? E se nós entendemos que o Espírito é razão, Deus é razão. E Deus é o quê? Deus é amor. Amém? E o amor está na razão ou está na emoção? Está na razão. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus estava na razão, sabendo que podia ser prostituto, podia ser drogado, podia ser quem for. Ele amou na razão. Deus não é como nós, que às vezes nós achamos que nós estamos amando, mas nós estamos indo pelo nosso sentimento de felicidade. O nosso sentimento, ele precisa de quê? De aceitação de pessoas, como Marta, voltando à história. Marta chegou até Jesus e falou, Jesus, tu não importa que minha irmã fica aí, e eu fazendo todas essas coisas. Ela precisava de aceitação das pessoas.
Ela achava que o que ela fazia para receber o Filho de Deus, para receber Deus, era o que Deus estava pedindo para ela. E às vezes nós fazemos coisa que Deus não pediu para nós fazer. E nós nos esforçamos tanto que nós chegamos a ser fadigados e achamos que o fardo está pesado. E Jesus fala que nosso fardo é o quê? Leve. E muitos abandonam a fé, deixam, estagnam, fecham a igreja, param. Deus tem culpa disso? Não. Porque nós somos levados à nossa concupiscência, o nosso desejo desenfreado. Mas se nós ouvir na razão a palavra de Deus, a orientação de Cristo, nós desenvolveremos aquilo que Cristo predestinou para nós. Porque às vezes Cristo nunca preocupou com multidão. Cristo preocupou com o que a palavra dele estava gerando na multidão. Um dia Jesus despediu a multidão, quando ele voltou, que ele andou sobre as águas e voltou, e a multidão estava esperando Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tinha multiplicado pão e peixe. E Jesus exortou a multidão. Falou, vocês vêm a mim só por causa do seu alimento natural, o seu, né? Mas se a minha palavra estivesse em vós, você não precisaria de milagre, você é o milagre. Amém? O milagre só vai você só precisa do milagre porque você descumpriu um princípio bíblico da palavra. Por negligenciar a primeira coisa de ler a palavra. Ouvir. Palavras são lançadas a todos os tempos. Mas só que precisa, sabe do que? Do Espírito Santo encher a casa e soltar os seus ouvidos espirituais para que você possa ouvir a palavra espiritual que está sendo lançada. Esse foi o batismo. O povo ouviu a palavra espiritual transmitida por Galileu, mas eles entenderam na sua própria língua e falaram, rapaz, essa palavra fez efeito em mim. E trouxe ele ao arrependimento, né? E ficou sabendo que Deus era o Senhor da vida deles. Então o princípio de Jesus é que você ouve o ensinamento. E ele diz, Marta, por que andais tão ansiosa, Marta? Você anda fazendo as coisas ansiosas demais por causa de mim. E uma coisa é necessária, Marta. E Maria escolheu a melhor parte. E dela não será tirada. Qual que era a melhor parte? Ouvir a palavra. Porque todas as vezes que nós estamos afoitos e não ouve esta palavra, já está aqui sentado pensando lá fora. Você não deu crédito à palavra, você não consegue ser recíproco a Jesus. Jesus pediu algo para você, você não ouviu, porque você estava preocupado com as coisas. E quando Jesus voltou de novo àquele povoado lá de Betânia, o que Maria fez? Quebrou um vaso de alabastro, um bálsamo nos pés de Jesus. Que Jesus precisava daquela unção de bálsamo para o seu sepultamento. Se você for ler a história, você vai entender isso. Ela foi recíproca, ela deu aquilo que era valioso que ela tinha, porque ela ouviu a palavra e ela cheia de gratidão, ela entrega os mais preciosos que ela tem a Jesus. E a questão de igreja hoje, financeiramente, é a questão que amarra, porque não ouve a palavra, não consegue ser recíproco a Deus. Então nós ficamos numa luta constante que chega a ser fadigante. E glória a Deus que Deus está me ajudando com os pastores estão dando a oportunidade de eu poder ajudar eles. E eu vejo que é cansativo, irmão. Por quê? A forma que nós trabalhamos, nós precisamos de quê? Ouvir a palavra de Deus. Cuidar de nós primeiro. Se nós não cuidar de nós primeiro, nós não conseguiremos chegar de desenvolver os ministérios de Deus aqui na terra. E nós vivemos a vida sempre no nosso emocional. E Satanás gosta disso, de bagunçar nós. Gosta de nós fazer nós ficar dispersos, distraídos. Quero dizer algo para vocês também, que está em Gênesis 12. Pode abrir aí, pastor? Eu gosto de dar coisa de ensino, irmão. Amém? Mas que você saia compreendendo a palavra.
E a palavra é o espiritual. Diz assim: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Amém? O pastor Elton sabe que eu aprendi com o pastor Zé Neto muitas coisas. E lá fala sobre essa palavra no hebraico, fala ler-lerá. A palavra que é, Deus estava dizendo para Abraão: sai por ti, ou sai para ti, ou cai para dentro de ti, Abraão. A terra que Deus tinha para Abraão estava dentro dele. Abraão, nós entendemos ali na visão literal que Deus está falando para ele sair do meio dos seus pais. Sai do meio do teu pai, sai do meio do teu povo e vai. Deus estava fazendo separação do povo dele. Não, Deus tinha um propósito com Abraão. Deus tinha um propósito com o pai de Abraão, que era Terá, né? Deus tinha um propósito com Davi. Deus tinha um propósito com Samuel. Deus tinha um propósito com Ana. Mas se eles não atentassem à voz, ouviu a voz, Abraão não tinha escritura lá ainda não, irmão. Abraão ouviu a voz e creu naquela voz que era de Deus. E Deus falou para ele: dentro de você está tudo que você precisa. Deus fez Abraão peregrinar uma jornada, onde Abraão era a bênção, porque a terra de Canaã que Deus prometida para Abraão era uma terra maldita, uma terra amaldiçoada, onde Noé amaldiçoou Cã, que era seu filho. E então era uma terra maldita. E Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção, Abraão. Você é a bênção que vai levar lá. Na peregrinação de Abraão, Abraão ouvindo aquela voz, Abraão tinha a prática de mentir. Ele mentia para o faraó que a Sara não é mulher dele. E Deus não falou nada para ele mentir. Você está vendo como que é? Nós somos assim na nossa peregrinação. Peregrinando, e Deus, quando ele queria tomar a decisão dele, Deus ficava quieto. Mas se ele pedisse a orientação a Deus, a orientação da palavra, Deus daria para ele. Deus só falou para ele: desça para o Egito, desça em tal lugar. Deus dava direção. Mas a forma que ele agia, por conta própria, Deus ia provando Abraão no fogo, limpando as escórias de Abraão, aonde eles desmistificou a mentira de Abraão. Abraão vivia comprando escravo e vendendo escravo. Deus limpou isso de Abraão, e Abraão foi prosperando, ouvindo a palavra de Deus, prosperando, e levou a bênção para Canaã. E Abraão foi imputado o quê? O pai da fé, porque ouviu a palavra de Deus, que falou que tudo que você precisa está em você mesmo. Por isso que Jesus falou para aquela mulher samaritana, ela falou: aonde nós devemos orar? É no monte? É lá em Jerusalém ou é no monte? Ele falou: nem lá nem aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de quem eu falo está dentro de vós. Tudo que você precisa está dentro de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando fez você, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, sua imagem e semelhança, para que você governe na terra. Primeiro, para você governar a terra, você precisa governar suas emoções. Você tem que ser um bom gestor da sua vida. E você governando a sua vida, você consegue governar as coisas. Você consegue ser justo, praticar justiça. Você tendo o governo da sua vida, quando Deus fala que você errou, você se arrepende. Amém? E eu creio que aqui a maioria é liderança, né? É, né? A maioria que participa mesmo do culto. Então, você pode ser um profeta. Você desenvolve seus talentos aqui na igreja. Mas você pode ser um mestre, um pastor. Amém? Esse é o tema principal que Jesus quer que você desenvolva. Se você está ligado na videira, você precisa desenvolver esse ministério.
E quem vai desenvolvendo isso em você é o Espírito Santo. Você vai dando fruto, né? Na videira. E ele vai te podando. Como ele fazia com Abraão. Ele vai te podando para que você dê mais fruto. E qual que é esse fruto? Sabe me dizer, irmão Cícero? Aonde a Bíblia diz fruto? Vamos lá. Oi? A Bíblia vai dizer: existe um fruto que nós precisamos. Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Eu aprendi assim também. Eu aprendi assim. Porque como que eu vou gerar almas, gerar vidas, sendo que eu não tenho o fruto do Espírito? Jesus estava falando do fruto do Espírito. Paz, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Não é o Espírito que vai te dominar, não. O domínio é seu, domínio próprio. Se você desenvolver esses frutos, você vai se descobrir no seu ministério. E Deus vai te podando. E essa poda nunca acaba. Sabia? Porque você precisa sempre gerar fruto, e frutos permanentes, que vão gerar tesouros na eternidade. Porque nós sabemos que a vida está em Cristo. E as coisas dessa terra, o propósito dela são almas, pessoas, investir em pessoas. E como que eu, um presbítero, vou conseguir ganhar almas para o reino de Deus, sendo que eu nem sei para que eu fui chamado? Eu não sei por qual que eu... E de pregar por todo mundo o evangelho. Jesus disse isso ao discípulo, mas porque os discípulos aprenderam com Jesus. 3 anos para aprender com Jesus. E mesmo assim, os discípulos tinham medo de sair. E Deus levantou Paulo para pregar para os gentios. E os discípulos viram que Paulo foi, né? E os discípulos se despertaram. Por quê? Cristo te dá um chamado. Você foi marcado, para você estar aqui hoje, você foi marcado por uma palavra. Uma palavra. Eu fiquei muito tempo servindo a Deus num templo. Mas Deus me deu uma palavra. Deu um sonho e uma palavra. E eu ando hoje em cima dessa palavra. Você não precisa andar em cima da palavra que Deus me deu. Você tem a sua palavra. Deus designou você por um propósito. Amém? Vou finalizar, irmão. Estão entendendo? Glória a Deus. Versículo 12 diz assim: com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A edificação do corpo de Cristo é através dos ministérios. Até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Deus. Aqui está falando sobre maturidade. E precisa de maturidade para entender a palavra. Porque o pastor Ney está precisando desse ministério, pastor Ney. Porque senão, ele como pastor, eu conheço muitos pastores, irmão, chega um momento de fadigar. Não estou falando isso porque eu falei com o pastor Ney e eu vejo a vida dele, não. Dando um exemplo. E as pessoas, para você falar de Jesus aí fora hoje, a maioria são as pessoas que estão afastadas do Senhor, afastadas do caminho, já conhece a palavra para todos os lados. Mas o que vai fazer a diferença é você exercer bem o seu chamado. Você exercendo bem o seu chamado, você é tomado pelo poder do Espírito e você tem autoridade. E sobre a autoridade
as trevas não prevalecem, porque a luz é maior que as trevas. E às vezes nossa candeia está tampada um pouco, porque nós não teve maturidade de compreender a palavra de Deus e exercer o nosso chamado, amém? Vamos ficar de pé? Agradeça a oportunidade. E a palavra que eu queria deixar para os seus corações era essa. Amém? Eu vou passar a palavra para quem? Deus abençoe. Aleluia, eita Deus maravilhoso. Estenda, igreja, é formulário, né? Estenda seu pedido de oração, seu formulário. Pai amado, Pai querido, apresentamos a Ti, Senhor Jesus, cada pedido de oração, ó Deus. Ô Espírito Santo de Deus, esteja, Senhor Jesus, com as Tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre este lugar, neste momento. Venha abençoando, Senhor Jesus. Abra o céu, Senhor Jesus, sobre este lugar. Derrama, Espírito Santo de Deus, a Tua graça, a Tua justiça e a Tua bondade no meio do Teu povo. Venha, Senhor Jesus, curando. Venha, Senhor Jesus, restaurando, Senhor Jesus, sonhos. Restaurando vida, Senhor Jesus, neste momento. Oh, Pai. Ouça, Senhor Jesus, o clamor do Teu filho, da Tua filha, Pai. Porque temos crido, Senhor Jesus, em Ti. Temos crido, Senhor Jesus, que Tu és Deus que opera milagres. Nós cremos, Senhor Jesus, que hoje é noite de restauração. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade, ó Pai, para agir no meio do Teu povo nesta noite. Venha, Senhor Jesus, restaurando, porque nós cremos, ó Pai, que hoje é noite de restauração. Venha operando milagres, Senhor Jesus, neste lugar. Não permita, Pai, que saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. E nós declaramos, ó Pai, pelo poder do Teu santo nome, que nós estamos saindo daqui nesta noite, com a nossa bênção, que nós estamos saindo daqui nesta noite, com o nosso milagre, porque nós tomamos posse, ó Pai, o que a Tua palavra diz a Teu respeito. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, igreja. Glória. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou. Glória a Deus.
Amém. Glória a Deus. Amados, nós temos que ter a plena convicção da nossa vitória. Amém? Eu creio, em nome de Jesus. E eu creio que quarta-feira vai ter irmãos aqui em cima dando testemunho do que Deus fez. Amados, Deus só age naquilo que é impossível para nós. Porque quando é possível, nós temos que fazer. Mas quando não está mais no nosso alcance, é que Deus vem e faz. Amém? Vamos estar orando pelo nosso pedido de oração, pelos alvos da igreja. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Pai, nós apresentamos, Pai, cada pedido, Pai, que está aqui, Pai, que foi depositado. Senhor, se for da Tua vontade, que o Senhor conceda. E se não for, Senhor, que o Senhor venha nos preparando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor, que aqui tem pedido, Pai, de cura, de restauração, Senhor. E o Senhor, Pai, derrama a Tua glória, Pai. Coloca as Tuas mãos santa e poderosa, Pai, nesta caixa, em nome do Senhor Jesus. Eu apresento, Senhor, o alvo, Senhor, da nossa igreja, Pai. Família pastoral, a igreja, nossas reuniões, ministério, célula, crescimento pessoal e crescimento social e conquista materiais, Senhor. Senhor, se for da Tua vontade, que nos conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor conhece, Pai, a necessidade da igreja, nossa necessidade, Senhor. Então, Senhor, está nas Tuas mãos. Senhor, eu Te agradeço por este momento, Senhor, por essa noite, e Te peço, papai, nos leva, Senhor, para nossas casas, debaixo da Tua mão santa e poderosa, Senhor, livrando, Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus, e que possamos, Senhor, ter uma noite tranquila e de sonho maravilhoso. E se for da Tua vontade, Senhor, continua falando nos nossos corações, usa pessoas, Senhor, para falar conosco, e quando nós acordarmos, Senhor, podemos acordar renovado e cheio do Teu Espírito Santo. Eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz, amém, glória a Deus.